Fala pessoal, estamos aqui no Terça com La Terça. Estamos hoje com o Ricardo Pericá, nosso primeiro suplente de deputado federal do PSL. O homem de São Gonçalo, vocês vão entender por quê. E uma pessoa altamente politizada, uma pessoa que acompanha os rumos da cidade, acompanha os rumos do estado e da política que acontece no nosso Brasil. Então, Ricardo Pericá, alegria estar com você hoje e vamos falar do momento político que estamos vivenciando e do que está por vir. Obrigado, La Terça, pelo convite. Estar aqui nesta terça-feira batendo um papo com você, com os ouvintes aí, para a gente estar conversando sobre o nosso país aí, sobre os problemas que vivemos atualmente. Então, e aqui você pode falar à vontade. Eu sei que você gosta de falar, você faz, a gente acompanha também as suas lives, a gente sabe como que você interage com o público. E aí, agora há pouco estávamos falando aí dessa questão da pandemia, né? Que tempo passa e isso não se acaba, e essa polaridade, né? Que vem aí usando esse sofrimento da população para fazer política, para se ganhar dinheiro, né? E não se busca aí uma solução para que a gente possa viver melhor. Então, você tocou num assunto que nós falamos aqui nos bastidores sobre a pandemia. Politizaram a pandemia, tem gente ganhando dinheiro, tem gente escondendo dinheiro e, na verdade, criaram os extremos. Uns acusando o nosso presidente de genocida, mas, na verdade, eu até já vou expressar minha opinião, genocida é aquele que mandou ficar em casa. E, recentemente, nós vimos um movimento da oposição irem para as ruas. E aí eu quero saber de você, como é que está essa turma do fica em casa? Só fica em casa, só vale, faz o que eu digo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, é isso? A população fica em casa, sem trabalho, e eles ficam na rua fazendo política com a pandemia. Essa é a realidade. Bem, não somos especialistas nessa área, nem o La Terça, nem o Ricardo Pericá, mas gostaria aqui de expressar minha opinião. Isso lá quando começou, houve uma grande falha dos governos, principalmente do Estado, que ao invés de fazer uma barreira sanitária, proibir o presidente de atuar com a barreira sanitária nos aeroportos e fizeram um carnaval, onde disseminaram aí o vírus em todas as cidades, agora culpam o presidente. Eu gosto de citar muito, La Terça, o exemplo de Taiwan. A cidade de Taiwan fica ao lado da China e assim que souberam da possibilidade do vírus, fizeram a barreira sanitária nos aeroportos e portos. Ninguém entrava em Taiwan. O Brasil fez exatamente ao contrário, convidou todo mundo a adentrar no Brasil. E Taiwan teve aí 9 mortes, durante o período forte da pandemia, enquanto o nosso Brasil aí sofreu por demais com essa pandemia. Aqui no Rio de Janeiro, onde é a nossa área de atuação, eu fui um dos primeiros a denunciar a corrupção do governador Wilson. Na minha cidade, chegou lá com 90 milhões para fazer um hospital de campanha num campo de futebol alagado. E nós tínhamos lá 6 grandes hospitais desativados, um hospital pronto, com ar-condicionado. Esse dinheiro poderia ser investido, e hoje ele está aí ao uso do gonçalense. A cidade de São Gonçalo ainda sofre. Nós tivemos um prefeito aí que fez mau uso do dinheiro que o presidente mandou para São Gonçalo, mais de 100 milhões de reais, e o mau uso desse dinheiro, em momento nenhum eles estavam aí visualizando melhorar algo para a população. Somente polarizar, como você bem disse, culpar um ao outro, e a população continua sofrendo. Estamos aqui conversando, de uma certa forma podemos dizer que estamos trabalhando, mas atendendo um protocolo de uma distância onde a gente não está se contaminando. E a vida continua, mas infelizmente essa polarização, essa politicagem com a pandemia vem trazendo aí um transtorno muito grande a todos nós. Você tocou no assunto, e detalhe, aqui não tem nada combinado. Você falou em barreira sanitária. Eu tenho aqui no meu celular, até quase que eu futuco nele aqui para mostrar, mas está aqui ainda, viu, gente? A minha preocupação com a questão da barreira sanitária, quando eu soube do primeiro caso, eu mandei para o ministro da Saúde à época, saibam vocês, para fazer a barreira sanitária nos aeroportos. E não foi feito. Você sabia disso, não, né, Pericá? Não sabia. Pois é, essa foi a preocupação de plano. Eu falei assim,
cuide de quem está chegando do exterior, porque na verdade esse vírus vai vir com alguém do exterior. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então, muita gente se posando de bom moço, você falou e falou bem, a questão do distanciamento mínimo, do respeito às regras de higiene são fundamentais. E também se politizou a questão de cuida ou não cuida, tratamento precoce. Eu acho que esse nome não é nem o ideal, né? Olha, já até se preveniu ali, colocou a máscara, a minha está aqui. Mas nós estamos respeitando o distanciamento. Não sei se o amigo até já se vacinou, né? Ainda não. Ainda não. Está chegando na muito cidade. Jovem, muito jovem. Pois é. Vai demorar muito ainda. Então, 2 jovens aqui, né? Mas está chegando, tá? E aí o seguinte, você tem prevenção, entendeu? Prevenção. Os medicamentos de custo baratíssimo, e aí vem a guerra das indústrias, né? O preço da ivermectina, aquilo custa uma balela. Quando nos Estados Unidos desenvolveram um medicamento, você falou, não, a gente não entende, mas eu de tanto discutir isso, eu acabei conhecendo um pouco. Só para lembrar, no ano passado, eu acompanhei toda essa discussão que envolvia desde a questão econômica até a questão de tratamento, porque a questão de bancos e tudo. Eu fui titular da comissão mista do Covid-19. Quando teve o decreto de calamidade pública, eu fui indicado como titular da comissão mista do Covid-19, que era para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira, né, no Congresso Nacional. Eram 8 deputados e 8 senadores. Então, a gente discutimos muito. E aí, continuamos a discutir as questões e a gente está vendo o que aconteceu. Então, a ivermectina, que tem um custo baratíssimo, começou a R$20, até aumentou um pouco, isso na farmácia, lá na ponta. Na indústria, isso é um preço muito menor. Se o governo tivesse de fato distribuído, ela tem uma eficácia antiviral, sim, como a cloroquina, a hidroxicloroquina também tem, sim, e vários outros medicamentos que são utilizados há décadas. Mas não, preferiu a turma do fica em casa, só vai para o hospital para mim quando você estiver morrendo, que não, falta de ar, pelo amor de Deus. Então, e que se descobriu depois foi a causa morte de muitos italianos. Eu até conversando com especialistas também me disseram, tem na genética do italiano a facilidade de fazer trombose, é o que esse vírus faz, por isso que o pulmão, ele toma o pulmão. Então muitas pessoas às vezes morrem em casa exatamente por causa da trombose. Tem que ter um cuidado, a saúde pública tem que ter um cuidado especial, que é quando o indivíduo fazer os marcadores de trombose, ver se tem risco. E aí sim, salvar vidas, porque teve muita gente que, por exemplo, não tomou anticoagulante. Então a gente sabe que precisa ser feito, mas como disse recentemente, para fazer uma baderna, não só, muita oposição disse que o movimento foi dela, mas não é bem assim. A gente sabe o que foi aquele movimento. E aí eu até brinquei no grupo de WhatsApp aqui, que tem vários parlamentares, e fiz uma brincadeira. Aí o pessoal postou aquilo, falei assim, ué, isso é aglomeração? Eu botei algumas interrogações. Aí jogou a mãozinha assim, e aí depois você é favorável à aglomeração? Eu respondi assim, que na verdade eles fazem um jogo de interesse, e quem está perdendo é a nossa população. A nossa economia está quebrando. Os pequenos e médios não aguentam mais. Empobrecimento. Como é que está lá em São Gonçalo? Diz para nós. Olha, não temos hospitais, né? Porque o dinheiro que o presidente mandou para os municípios fizeram simulados hospitais de campanha, que hoje não estão aí para atender a população. Cadê os hospitais de campanha? Cadê os milhões? Né? Você vê quanto dinheiro poderia ser investido na própria população, porque eles reclamam que o presidente deveria aumentar aí o benefício social, mas por que não pegaram boa parte desse dinheiro, os municípios e o governo do estado, não só para a cesta básica, mas até para materiais, sabão, né? As famílias, muitas casas não têm água, não tem sabão, e o prefeito, por exemplo, da minha cidade na ocasião, o José Luiz Nance, alugou algumas motocicletas para soltar fumaça na cidade por 3,5 milhões. Quer dizer, é surreal, é muito dinheiro, 3,5 milhões aluguel de motocicleta quando a população não tem sabão. Entendeu? Esses caras tinham que ir pro paredão, cara, tem que ser preso. Mas infelizmente aí também o Ministério Público pouco atua nessa área, a gente não vê uma atuação do Ministério Público para coibir isso aí, e fica essa baderna de direita e esquerda e a população sofrendo sem assistência.
Mas você falou, né? Ministério Público, aí nós temos que lembrar do Judiciário Brasileiro. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele deu poderes aos governos estaduais e municipais. E aí, de fato, houve, né, um pouco de tudo. Aconteceu uma falta de regras, cada um fazendo de um jeito. A cidade está aqui de um jeito, nós estamos em Niterói, a cidade vizinha nossa em São Gonçalo, aqui faz de um jeito, o outro faz do outro. A cidade outra vizinha em Itaboraí faz de outra forma, Maricá faz de outra também. Então, foi um desencontro de informações, o dinheiro não chegou na ponta. Você voltou a falar, eu até trabalhei, consegui doação para algumas instituições, que é exatamente o próprio álcool gel, houve até um grande movimento, mas sabão, essencial, água e sabão. E a gente sabe que nossas comunidades não tem, o pessoal não tem água e sabão. E outra coisa, já que falamos em comunidade, né, o fica em casa, como é que funciona ficar em casa com 10 pessoas dentro de 6 metros quadrados, 8 metros quadrados? Estou completamente errado, eu também discordo disso. Eu desde o início fui contra até seguindo Taiwan, há uma diferença muito grande do confinamento, né, que foi do distanciamento social. Uma coisa é você proibir, né, uma coisa é você apenas aplicar educadamente, que as pessoas poderiam orientar mais, que as pessoas se mantivessem o afastamento social. Por exemplo, eu semana passada estava aqui, fui tomar um café ali na padaria em Caraí, e uma pessoa se empolgou em me ver, né, levantou da sua mesa e, por estar se alimentando, estava sem máscara, veio falar comigo, me elogiar e ficou em cima de mim sem máscara. Eu fiquei ali estático, né? Se a televisão estivesse ensinando, orientando, eu poderia lembrar ele naquele momento ali, não se sentiria ofendido. Amigo, se afasta, você está muito próximo de mim sem o uso da máscara. Então, essa orientação faltou. Então, o afastamento social é uma coisa, o isolamento social, que foi pregado isolamento social. Em Taiwan, pregou-se o afastamento social. O afastamento social que estamos fazendo aqui agora. Você está afastado e eu afastado, né? Você pode estar conversando com as pessoas distantes. Então, nós deveríamos ter pregado o afastamento social e continuar o trabalho. Então, no trabalho você fica afastado, né? No balcão você cria o afastamento social. O isolamento foi o que eles programaram, botar todo mundo confinado numa casa, sem água, sem sabão, né? E que não vai resultar em nada de bom, só ali o empobrecimento daquela família que não vai trabalhar e trazer o sustento para casa. E sem noção de higiene, porque alguém da casa provavelmente vai sair para trabalhar. Em regra, quando tudo está dando certo, é assim que funciona. E a gente é bom lembrar isso. Só que essa pessoa que não tem noção de higiene, que não recebe a educação da forma correta, o que acontece? Acaba, às vezes, chegando em casa sem a devida higiene e contamina os demais. Nós falamos na falta de regras claras. E até hoje, né, agora está um pouco mitigado com o avanço da vacinação, mas o que nós vimos nos comércios, em especial em bares e restaurantes, foi o fechamento. Né? Esse é um dos setores mais afetados e tem uma lógica, né, criada por alguns prefeitos que eu ainda não consegui entender. Olha que eu fui bom aluno em matemática, bom aluno em física, né? Mas eu não consegui entender a lógica do funciona em um horário mais estreito. A mesma coisa para o banco. Não reduziu a carga horária, fechar a agência. Se tem que ter o afastamento, eu até falei isso na comissão que eu disse há pouco, né, defendi isso junto aos bancos. Vocês têm que dobrar o horário. Olha, porque banco tem dinheiro, né? A gente precisa de tributar os bancos. Os lucros são bilionários todos os anos. Então por que o banco não dobrou? Vocês vão trabalhar 12 horas diárias. Mas vão pagar hora extra? Paga hora extra. Eu acho que o funcionário vai adorar. Quem não quer ganhar um dinheirinho a mais? Agora, poderia inclusive trabalhar com afastamento dentro do banco. 12 horas, tem um turno da manhã, tem um turno da tarde, por exemplo. Começava às 7 da manhã, terminava às 7 da noite. Então a gente vê, até você já vai falar, mas o que a gente vê? A gente vê que falta vontade de fazer a coisa certa. É igual fechar um restaurante, reduzir a carga horária 11 horas. Parece que o vírus tem hora para andar na rua. Você tocou no assunto muito importante, né? Que ninguém preparou isso aí que você acabou de falar, que é dissipar o horário. Então, por exemplo, o horário comercial, que hoje é de 6 horas, deveria ser 18, porque você não ia ter mais o rush na hora do transporte, você não teria aquele confinamento nos ônibus. Então, o cara aquele horário de ida para o trabalho que se comprime hoje de 6 às 8 da manhã, de 6 às 9, por exemplo, você tinha que dissipar isso aí em vários horários. Então, o horário de comércio que fosse 6 horas de trabalho,
né, de 10 até as 5 da tarde, esse horário de comércio teria que ser dissipado de 5 da manhã até 10 horas da noite, para dissipar o fluxo das pessoas na cidade, né, para que elas não se alimentassem num horário só, para que elas não comprassem num horário só e não fizessem a concentração. Então, o que você falou, ninguém praticou isso. É um absurdo. Parece que só nós que estudamos, né? Então, eu até tinha dito, e a gente pode citar como assim, material de construção. Todo mundo sabe que a obra começa cedo. Abre 6 da manhã e encerra mais cedo. Então você muda. O pessoal que trabalha no material, vai sair de casa um pouquinho mais cedo, mas vai voltar mais cedo também. Não vai encontrar com aquele que está indo. E a gente vai ver uma dispersão. Nós estávamos falando, transporte público, o caos de sempre. Tudo amontoado de gente. Não teria esse problema, porque você ia dissipar os horários. Como você falou ali, o material de construção. O cara foi para trabalhar às 5 da manhã, abriu a loja. Às 11 da manhã ele está fechando a loja, ele está voltando naquele ônibus que vem vazio para casa, enquanto um cara que ia às 8 horas, de repente o comércio dele já vai abrir um pouco mais tarde, ele vai às 11. Ele já está indo no horário onde o ônibus também está vazio. Porque as empresas de ônibus funcionam de 6 da manhã até as 9. Depois param, fica aquele horário ocioso, então você não teria mais o congestionamento no ônibus. E as empresas iriam faturar também, porque ela não ia mais transportar com o ônibus vazio. Então ela poderia transportar com menos passageiro e ter até mais lucro. E vale o seguinte, isso é uma lição da pandemia. Muita gente, né, ficou desempregada, muita gente agora no home office, muita gente na frente, né, por trás de uma câmera, como nós estamos aqui fazendo, né, o nosso programa. Mas na verdade é o seguinte, tivemos ensinamento. Acho até que essa ideia pode ser adotada, até para trazer solução para o transporte público, por exemplo. Você falou num problema crônico do transporte público. Hora do rush, né, e o esvaziamento. Então a gente podia começar a estudar. A gente não vê, esse pessoal tem tanta gente, craque aí em mobilidade urbana, quer fazer transporte de massa, entendeu? Não precisa transporte de massa, não precisa, né, fazer uma aglomeração que tem. E na verdade, como o Brasil é precário, né, as grandes cidades sofrem de precariedade no transporte, há uma dificuldade imensa, muita gente não sabe, de uma cidade de menor porte, cidade média, estou falando de cidade pequena não, essa aí não tem ônibus mesmo, não consegue. Então, cidades médias, a gente fazer, e aí gente, nós já estamos entrando, nós já saímos da pandemia, já estamos discutindo, né, a questão de políticas públicas voltadas para dar soluções, né, política pública no meio de transporte. Como é que é em São Gonçalo? Conta para mim. Agora nós estamos com outro governo, né, que é o Capitão Nelson, ele não tem buscado aí o fechamento dos comércios. Conta para nós. Ele está dando mais liberdade, mantendo, né, o funcionamento da cidade. Então a gente já vê algo bem diferente, algo melhor em São Gonçalo. Então nós agora temos um governo trabalhando para a população. Eu fui vice-prefeito do governo anterior, do Nance, e eu não tive coragem de ir à posse, né? Eu não tomei posse quando vice-prefeito, eu fui depois apenas assinar, porque eu vi que o projeto daquilo que nós propagamos na campanha era bem diferente daquilo que iria se iniciar. Então iria iniciar um governo de corrupção, um governo de nepotismo, um governo de safadeza. Então não fui à posse, não acompanhei e foi o pior governo da história do município de São Gonçalo. E agora eu vejo que é uma pessoa que está tentando trabalhar, está fazendo a cidade progredir, está buscando investimento para a cidade. Então a gente começa a ter uma melhora na cidade de São Gonçalo. Lógico, são 20 anos de corrupção que não vão se acertar assim de uma hora para outra, né? Mas a gente tem a esperança de dias melhores na cidade de São Gonçalo, mesmo nesse momento de pandemia. Ele falou sobre corrupção. Eu falo sempre, o combate à corrupção não pode parar, né? Isso tem que partir de cada um de nós. Falei já no outro programa, repito, e nunca é demais dizer, a gente tem que combater. O pior mal que tem chama-se corrupção, Pericá. E sei da sua linha, da sua atuação em várias e inúmeras denúncias de combate à corrupção, tá? Na sua cidade, por isso que eu brinquei, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo. Como ele foi apresentado aqui, ele era o vice-prefeito, né, na gestão anterior do município de São Gonçalo, não quis participar porque viu como que o jogo ia ser jogado. Primeiro suplente, chegou a assumir o mandato, esteve conosco, nos deu grande alegria de estar ombreado conosco na Câmara dos Deputados, e lá ele era um ferrenho defensor da cidade de São Gonçalo. Nunca abriu mão das suas origens,
e até uma brincadeira que eu fiz com ele à época, e até ele também se candidatou, né? Vamos lembrar aqui, a prefeito da cidade, e hoje está na mão do nosso prefeito lá, Capitão Nelson, mas podia estar nas mãos do amigo Pericá aqui, e tenho certeza, esse eu conheço melhor do que o amigo Capitão Nelson que está lá. Obrigado. Ombreando. Tenho certeza que acho que São Gonçalo ainda vai te reconhecer. Fica aqui o registro do Felício Laterça, do seu trabalho, da sua hombridade, da sua dignidade. E aí ele falava igual o personagem, aquele rabugento do dia que medalha, medalha, medalha. Então esse era o homem do São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo. Toda vez que ele usava, né, a boca de ferro, como é dita, o microfone, ele fazia questão de exaltar a cidade, que ele tem um verdadeiro amor. E quem ama, de verdade, não trai. Sim. Obrigado, Laterça, pelo carinho. Obrigado pela participação aqui, de estar aqui nesse programa com você, de poder estar falando para os seus ouvintes aí também, né? E espero um dia retornar em Brasília lá para estar ao seu lado lá, a gente trabalhando junto por esta nação, né? E é um prazer também imenso estar ao lado aqui de um amigo, né, que conheci aí durante a política, um delegado da Polícia Federal, uma pessoa que luta contra a corrupção e contra a criminalidade. Estávamos falando também aos bastidores sobre os projetos que ele tem para diminuir a criminalidade nesse país aí, então conte com o meu apoio aí para os seus projetos. Mas é isso, tem muito o que fazer, nós precisamos de muitas pessoas ombreadas, muitas pessoas vindo conosco e carregando a bandeira do bem. O amigo aqui falou, houve muita mudança na Câmara de Deputados, houve 50% da nossa legislatura. Eu falo, nossa, que você já teve, está conosco também de certa forma, né? Quem sabe ainda nessa legislatura você não vai estar lá conosco, as coisas acontecem, tem muita coisa girando, muita coisa acontecendo. Eu estou na torcida por você porque, como disse aqui, reafirmo, sei do seu caráter, sei da sua hombridade, você bota a cara para bater. É igual a gente, nós não abrimos mão dos nossos princípios, ideais e valores. E é assim que tem que ser na política. Como eu disse, mudou 50% da Câmara, mas, ó, chegou lá, meu irmão, foi igual o coronavírus, se contaminaram fácil. Muitos que vieram conosco, né, para ajudar junto com o presidente Bolsonaro, melhorar. Durante a campanha criticávamos os gastos públicos, criticávamos a corrupção e nos primeiros meses já foram nomeando pai, mãe, amante, namorada, esposa, né? Quando você pega para ver os gastos do cara, é o cara que mais gastou, né? Então, ali no nosso partido, ali alinhado com o presidente Bolsonaro, quer dizer, criticou-se o PT porque se gastava muito dinheiro, mas está lá o cara sendo o maior gastão do dinheiro público, né? Quer alugar tudo, comprar tudo, meter a mão em tudo. Então, isso aí a gente também não caminhou e por isso somos criticados, tanto o Laterça quanto o Ricardo Pericá, porque a gente não acompanha o ritmo desses caras que estão aí para ser completado o dinheiro público. É isso, gente. Estamos aqui finalizando mais um Terça com Laterça, com o nosso amigo Ricardo Pericá, o cara que é do povo, para o povo. Tá? Estou muito feliz de estar com ele conosco aqui, na mesma batida, no mesmo propósito, e é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar por mudança, nós vamos continuar trabalhando firme, do jeito que ele falou, sem hipocrisia, sem falsidade, olho no olho, olhando cada um de vocês, né, com a dignidade que nos trouxe até aqui. Ricardo Pericá, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Foi uma grande alegria, e vou dizer para você de São Gonçalo, vocês têm de quem se orgulhar, viu? O Ricardo Pericá é um nome para vocês orgulharem. Obrigado, Laterça, pelo convite, pelo carinho, estamos juntos sempre aí. Obrigadão. É isso aí, valeu, gente. Fala, pessoal, você que viu o nosso bate-papo aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Tá valendo o like se gostou, o dislike se não gostou, porque aí nós vamos aperfeiçoar, vamos melhorar o nosso conteúdo. E importante, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Valeu?